fala da educação em saúde são situações que envolvem basicamente a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, o autoconceito, que está associado, de certo modo, a pensar o corpo, a pensar no adoecimento e na saúde. E saber que esta máquina, ela está associada aí à manutenção que tem que ser feita, né? Quando eu falo máquina, eu estou me referindo ao corpo, e, de certo modo, a gente tem que entender que educação em saúde, ela perpassa o reconhecimento das necessidades básicas e fundamentais aí do corpo humano, tá? E aí, essa educação em saúde, gente, ela não passa a ser só um aspecto individual, mas ela também passa por um aspecto coletivo. E, inicialmente, esse primeiro conteúdo, nós vamos falar sobre os processos educativos em saúde. O conteúdo proposto nessa unidade é a base teórica nos processos educativos, farmacêutica, educação em saúde, como o farmacêutico pode contribuir para a promoção e educação em saúde. De certo modo, quando a gente fala nessa característica aqui, a gente pode falar do farmacêutico 7 estrela, que inclusive no início da nossa disciplina, no início dos nossos conteúdos nessa disciplina, eu falei para vocês, né, de certo modo, sobre os aspectos associados a esse farmacêutico 7 estrela, e vou retomar agora para vocês. Então, base teórica nos processos educativos. Transmissão. Gente, é importante nós entendermos que alguém que tem um conhecimento a ser transmitido passa esse conhecimento a quem necessita aprender. Então, quando a gente fala da transmissão, é porque a educação em saúde, ela só acontece quando o indivíduo ele tem conhecimento sobre os processos, né? Muitas vezes a gente não dá credibilidade, muitas vezes a gente não dá importância, por exemplo, para palestras falando sobre hipertensão, palestras falando sobre diabetes, palestra falando sobre como usar a camisinha, e aí às vezes a gente não dá essa importância. Mas por que tem que ter essas informações? Por que tem que ter essas palestras? Porque tem pessoas que não têm esse conhecimento. E para se ter esse autocuidado, para se ter essa educação em saúde, precisa ter essa informação, precisa ter esse conhecimento. Consequentemente, né, quando a gente fala nesse aspecto aqui, é necessário nós compreendermos aí dessa transmissão. Então, quem tem conhecimento transmite a informação para quem quer aprender, ou para quem necessita aprender. Cuidado! Quem ensina não é o único que detém o conhecimento, e não é a autoridade máxima da situação. É importante nós compreendermos que não é o fato de eu ser o professor, que é o fato de estar associado a determinadas situações que, de certa maneira, eu vou ter o conhecimento. Entenda, quem ensina não necessariamente ele é a autoridade máxima na situação, tá? Quem ensina, ele tem um conhecimento base, mas não significa que ele detém todo o conhecimento, que ele detém todas as informações. Gente, até porque o processo de ensino é um eterno aprender, né? Significa o seguinte, que quanto mais a gente aprende, quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente percebe que, de certo modo, a gente não sabe nada, tá? Olha o tanto que é incoerente ou não essa frase. Quanto mais eu acho que eu sei, menos eu sei. Mas por quê? Porque como o conhecimento ele é infindado, turma, quando eu falo infindado, eu estou me dizendo que o conhecimento ele não tem fim, mas quanto mais eu estudo, eu percebo que mais coisas eu preciso aprender, que mais coisas tem como eu aprender. Lembrando que quando eu me refiro a esse aspecto aqui, turma, eu estou querendo mostrar para vocês sobre o processo de educação em saúde, né? Lembra que educação em saúde está associada ao quê? Ao autocuidado, a reconhecer determinadas situações. Mas para que eu tenha esse autocuidado, para que eu reconheça essas determinadas situações, eu preciso, de certo modo, fazer o quê? Eu preciso ter conhecimento sobre aquilo, tá? Se eu não tenho conhecimento, eu preciso obter. E uma das formas de obter é literalmente através de outras pessoas. Condicionamento. Gente, um jogo em que existem recompensas para determinadas ações desejadas, nesse cenário, o mais importante são atitudes em busca da recompensa. É interessante nós compreendermos que, quando a gente fala desse condicionamento, é porque a gente visa buscar esse conhecimento quando se você tem uma recompensa. É como se fosse algo em troca.
né? Então, por exemplo, vocês estão em busca de um diploma de graduação em farmácia. E aí vocês se sujeitam, participam, vocês estão ligados a um processo de aprendizado. Tudo isso, gente, por causa de uma recompensa. Porque se caso você não tivesse essa recompensa, possivelmente você não ia se sujeitar. Porque, independente de obter conhecimento ou não, existem sacrifícios para isso, tá? Outro ponto interessante quando se fala dessa característica em educação e saúde é em relação a alguns aspectos emergenciais. Por exemplo, é muito comum as pessoas, quando estão adoecidas, né? Quando as pessoas estão adoecidas, que ela percebe que aquele adoecimento foi associado a um estilo de vida dela mesmo, estresse, má alimentação, sedentarismo. Quando vem um adoecimento, geralmente elas tentam compensar por alguns aspectos. Em que sentido? Pensar que assim que eu melhorar, eu vou mudar a minha vida, eu vou me alimentar direito, eu vou tirar um tempo para mim, eu vou tirar um tempo para fazer atividade física. Porque, gente, isso é o que nós chamamos de condicionamento. Quando a gente fala condicionamento, é você fazer aquele padrão em prol de algo que é benéfico para você. Gente, dentro do ambiente hospitalar, buscam, por exemplo, um estudo do histórico do paciente, possíveis doenças familiares ou genéticas, tratamentos anteriores, inúmeras informações que podem facilitar o atual diagnóstico do paciente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do condicionamento, porque esse condicionamento, gente, ele é um reflexo do que é a gente, né? Então, por exemplo, se vocês pudessem observar quem vai ser vocês daqui 10, 15, 20 anos, vocês podem observar que o reflexo de 10 anos, daqui 10 anos, é o que você faz hoje. Então, se você não tem uma alimentação adequada, se você é sedentário e se você tem vários aspectos, consequentemente, isso vai refletir lá na frente, tá? Então, quando a gente fala condicionamento e quando se fala que o hospital ele busca essas informações, porque é muito fácil. É muito fácil a gente fazer uma associação. Exemplo, é muito comum o indivíduo ser questionado. Você tem algum pai, mãe, algum parente que é diabético, que pertence? Tenho. Então, se a pessoa diz que tem, o médico, né, ele já suspeita que ele possa ter também. Por quê? Porque tem fatores hereditários associados, consequentemente, pela característica do indivíduo. Só um momento, turma. Ainda, turma, nessas bases teóricas nos processos educativos, a gente pode ter o olhar humanista, né? E quando a gente fala desse olhar humanista, está relacionada às características do sujeito que aprende, o foco do aluno. Então, de certo modo, gente, é importante nós compreendermos o quê? Que não é somente, por exemplo, a gente querer que o sujeito aprenda. Eu preciso ter técnicas e métodos de aprendizado. Por quê? Porque dependendo do sujeito, dependendo do indivíduo, eu posso ter características diferentes. Não adianta você ensinar um paciente a determinada situação se aquele não é o método mais adequado para ele. Gente, quando a gente fala na educação e saúde, que eu comentei anteriormente para vocês, é importante nós compreendermos que, de certo modo, a gente precisa fazer com que a pessoa tenha conhecimento sobre si. E aí, quando a gente fala, por exemplo, o aluno é o protagonista da história, todas as situações clínicas são colocadas como exemplo, a aplicação prática deles. O que seria isso? É importante nós compreendermos que o aluno, ou seja, aquele que aprende, né, aquele que obtém o conhecimento, ele é protagonista da própria história. Então, ele aprende, mas ele tem que tentar executar isso em si, tá?
existe um ditado, né, um ditado popular muito usado, né, que é casa de ferreiro, espeto de pau. Quando a gente fala, quando a gente fala nesse aspecto, há muito o que falar sobre essa questão aqui da educação em saúde. Pode observar, gente, que é muito comum você pegar pessoas que têm o conhecimento sobre o processo, ensina perfeitamente outras, mas não aplica para o seu dia a dia, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, como é muito comum. Você pegar um cardiologista que está sobrepeso, obeso, é você pegar, por exemplo, um pneumologista que fuma. Então, assim, são situações que você, de certo modo, a gente não dá credibilidade, mas entenda, o papel dele ali, de certo modo, é transmitir o conhecimento e a pessoa tem que receber, tá? Agora, não necessariamente ele vai aplicar aquele conhecimento para si. Contudo, turma, isso influencia muito, né? Isso influencia muito. Existem estudos que mostram quando você, por exemplo, é muito comum, né, nesses estudos mostrar o seguinte, que o reflexo da pessoa, né, a imagem da pessoa, do profissional, ele acaba também sendo inserido na credibilidade com que a informação vem até você, tá? Gente, olha só, leva em consideração as relações interpessoais e criando um ambiente que favoreça o aprendizado. Quando a gente pensa ainda nessas bases teóricas dos processos educativos, lembrando que eu estou falando de como obter esse conhecimento, ou de como ensinar, nós temos aí também o que nós chamamos de cognitivista, né, que está associado a dentro dos filósofos da psicologia, que é Piaget, que ele, em 1920, ele mostra o seguinte: o desenvolvimento cognitivo de crianças, pensando numa perspectiva construtivista do ser humano, e a intervenção pedagógica visa ao desenvolvimento da capacidade de realizar aprendizado. Olha o que é interessante aqui. Piaget, gente, ele já fala aí, de certo modo, do desenvolvimento cognitivo das crianças. Para que isso possa acontecer, para que tenha essa construção, é necessário que tenha o quê? Intervenções pedagógicas. O que seria isso? De certo modo, a criança ela precisa ser ensinada, né? Então, quando a gente percebe, por exemplo, que a criança ela começa, de certo modo, a dar algumas informações, ou começa a falar, fala as primeiras palavras, gente, ela foi ensinada, ela está sendo ensinada, tá? A criança ou nós não aprendemos do nada, não. Existe esse ensinamento. Olha só, turma, quando a gente pensa a construção de conhecimentos aos poucos, fazendo sentido um assunto com o outro, fazendo com que aquele conhecimento que vem adiante esteja ligado com o próximo, faz com que tenha a concretização da aprendizagem. O que seria isso? E ainda de acordo com a teoria cognitivista, quando a gente pensa na questão da construção do conhecimento, ela está associada ao aprendizado, né? Que ela é suscetiva, que ela é sucessiva, né? E, consequentemente, é importante nós compreendermos dentro desses aspectos que quando nós pensamos nessa construção, é porque a gente consegue fazer elos. O que seria isso? Eu, a partir do momento que eu consigo unir histórias, que eu consigo fazer relações entre as histórias, significa que eu obtive conhecimento. Eu tenho um aprendizado. E aí, turma, ainda dentro dessas bases teóricas nos processos educativos, nós temos também um processo educativo sociocultural, que é muito importante, que está totalmente relacionado aí com Vygotsky, né, ele mostra o seguinte: é diferente do demais médio de aprendizado, o processo de ensino, nesse caso, é colocado no centro do processo, os contextos político, econômico, social e cultural. O que seria isso? De certo modo, gente, é a vivência, né? A vivência sobre aquelas relações vai te obter esse conhecimento. E aí, gente, nós podemos observar que a relação professor-aluno é democrática. O professor instiga o aluno a obter o conhecimento e não somente passa a informação para o aluno. Então, ele cativa, ele instiga, ele induz o aluno literalmente buscar a informação sobre.
Enfim, turma, apesar desses métodos sociocultural, cognitivista, né, independente do método adotado, todos visam desenvolver a personalidade, a capacidade de pensar, raciocinar, valores, hábitos críticos e a responsabilidade de propagar o conhecimento adquirido. Então, de certo modo, é importante nós compreendermos que o processo educativo, que muitas vezes a gente não dá importância, mas todos aqui viveram um processo educativo, todos aqui estão relacionados a esse processo educativo, sabe que, de certo modo, a gente consegue racionalizar, a gente tem responsabilidade, a gente tem hábitos críticos. Isso significa o quê? Que a gente é uma mente pensante. Isso significa que nós temos conhecimento. E aí, turma, diante disso, é importante nós começarmos a fazer uma relação entre o farmacêutico e a educação em saúde, tá? Quando a gente pensa nessa evolução, né, da profissão farmacêutica, é importante nós compreendermos que, de certo modo, nós temos uma visão tradicional, a de transição e o desenvolvimento da atenção à saúde. E o que seria, turma, de certo modo, essa evolução da profissão farmacêutica? Quando a gente fala, né, desses três aspectos, tradicional, transição e desenvolvimento da atenção à saúde, eu estou querendo, de certo modo, dizer o seguinte, que existe o pensamento e o papel do farmacêutico, né? Quando a gente pensa nessa característica do pensamento e do papel do farmacêutico, ele seria tecnicista, literalmente com a função ali associada à produção ou venda de medicamento. Quando se fala da transição, é que o farmacêutico ele sai, né, da zona associada somente à produção e comercialização do medicamento e ele começa a olhar o paciente como um olhar holístico. Ele começa a olhar o paciente como algo importante, que não é só o paciente chegar ali e dizer que está com determinada doença, mas também associar o que levou àquela doença e a resolução daquela situação e o acompanhamento. E, por fim, nós temos o desenvolvimento da atenção à saúde, né? O que seria isso? Hoje, gente, a gente percebe que, de certo modo, a saúde ela é interligada, né? Então, já passou aquele tempo em que cada profissional ele trabalha isoladamente, né? Hoje, nós vivemos um desenvolvimento da atenção à saúde que existe uma coparticipação desses profissionais, de modo geral. Então, se você está com sobrepeso, obesidade, você vai no endócrino, mas o endócrino indica, ou o nutrólogo indica aí, por exemplo, um nutricionista. Você tem um problema associado dentro de uma característica médica, mas o que o médico te atendeu, ele é gastroenterologista, ele não é pneumologista, só que você precisa do pneumologista, e aí eles vão se conversando em si. E aí, turma, de certo modo, né, e entendendo essas características associadas ao farmacêutico, né, como é que o farmacêutico ele pode contribuir para a promoção e educação em saúde? Lembrando que quando a gente fala Lembrando, turma, que quando a gente fala promoção e educação em saúde, são dois aspectos que se associam muito, mas são distintos, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, promoção em saúde, eu estou querendo promover a saúde. O que seria promover a saúde? De certo modo, tentar reabilitar um problema que já existe ou tentar prevenir algo para não acontecer. E quando eu falo educação em saúde, é ter o conhecimento sobre os aspectos associados a você e a sua saúde. E saber que aquilo é ruim ou que aquilo é bom. E o que posso melhorar, o que posso aprimorar, o que eu posso deixar de lado. E aí, gente, a portaria, né, do Gabinete Ministerial número 198, de 13 de fevereiro de 2004, diz o seguinte: Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, como estratégia do SUS para a formação e desenvolvimento de trabalhadores da saúde. Então, essa política ela foi criada, de certo modo, como uma política nacional de educação permanente em saúde. É como se fosse, gente, para que esses profissionais eles passassem o tempo todo por capacitação, eles tivessem possibilidade de se capacitar para ter mais conhecimento, para atender públicos específicos. E quais são alguns pontos chaves dessa política, né, adotada pelo Ministério da Saúde? Criar uma rede de gestores capaz de implementar uma cadeia de cuidados
progressivos à saúde, né? Então, de certo modo, ter esses gestores altamente qualificados. Consequentemente, ainda, gente, como ponto-chave, estimular e transformar a educação em saúde em instituições de ensino. Né? Então, quando a gente fala aí que em instituições de ensino, a gente está falando, de certo modo, ter instituições específicas para essa educação em saúde, para esses treinamentos, para levar essas informações, esses conhecimentos. Inclusive, turma, talvez, acredito eu, que muitos de vocês já devem ter feito, por exemplo, algum curso na SUS, né, na Universidade Aberta do SUS, está muito associado a essas características, tá? De ter esses cursos para capacitar determinados públicos, que está associado a essa educação permanente. E aí, turma, nesse quesito, né, dentro desses aspectos que eu posso apontar aqui para vocês, é importante nós compreendermos o quê? É importante nós compreendermos que, uma vez que eu, enquanto farmacêutico, consigo compreender a importância da promoção da educação em saúde, de certo modo, eu vou estar ajudando o meu paciente, vou estar ajudando o meu cliente e também, gente, eu vou estar exercendo, dentre várias funções, um dos aspectos associados ao que nós chamamos de farmacêutico 7 estrelas. Tá? O que seria o farmacêutico sete estrela? Gente, o farmacêutico 7 estrela, ele foi criado em 1997, né, pela Organização Mundial de Saúde, e diz o seguinte, que o farmacêutico 7 estrela é aquele que é prestador de serviço farmacêutico em uma equipe de saúde, ou seja, sabe muito bem se relacionar, é capaz de tomar decisões, é comunicador, líder, gerente, atualizado permanentemente e educador. Então, olha só quantas características de um farmacêutico 7 estrela a gente pode obter, o farmacêutico ele pode ter. Gente, uma vez que você tem esse perfil, uma vez que você tem essa característica do farmacêutico 7 estrela, consequentemente você tem uma possibilidade enorme de ser destaque, né? Olha só, quando a gente pensa nisso daqui, gente, olha o quanto que é difícil ser líder, né? A gente fala muito da diferença entre chefe e líder. Chefe é aquele que é autoritário, é aquele que manda, né? Mas, de certo modo, o líder é aquele que acompanha, que delega. Então, imagine só o quanto que é difícil, né? Ser chefe, ser líder. O quanto que é complicado você ser comunicador. Quantas vezes você teve medo de falar ou de apresentar algum trabalho na faculdade e hoje você é um profissional que você tem que dar palestra, que você tem que dar essas informações. Olha o tanto que é complicado para quem não tem essa habilidade. Turma, o farmacêutico 7 estrela, ele também se destaca por ele ser um educador, né? Olha só, o farmacêutico ele tem a responsabilidade de fornecer educação e treinamento para as futuras gerações de profissionais e ao público geral. Então entenda, uma vez que você assume esse papel de profissional, né? Você está assumindo uma responsabilidade também de que você pode ser chamado a qualquer momento para passar informações e conhecimento. Isso não é ruim. E lembra, gente, para a gente ser um farmacêutico 7 estrela, não espere só pelos outros. Se você encontrar determinada demanda que você pode ajudar, como por exemplo, dar uma palestra para resolver determinada situação em uma comunidade, faça isso, tá? Faça isso, não espera só ser chamado. Turma, consequentemente, né, nessa primeira parte de educação em saúde nós terminamos, vou para a segunda. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade.
Turma, ainda falando, né, sobre a educação em saúde, nós podemos citar aqui, né, os requisitos para essa educação em saúde, e aí nós vamos ter como base o conteúdo proposto dentro dessa aula, o que seria farmacovigilância, pesquisa clínica, notificações, fatores que predispõem ao risco de reações adversas a medicamento e a educação sanitária. Não, primeiro ponto aí, né, é importante nós compreendermos o que é farmacovigilância, né? Gente, e muitas vezes a gente não dá importância para essa situação, para esse contexto que é a farmacovigilância, mas ela traz, gente, orientações, ela traz resolução de muito problema, observa determinadas situações que possam ser resolvidas. Então, a farmacovigilância, ela é o conjunto de atividades destinada a identificar, quantificar e informar os efeitos do uso agudo e crônico dos tratamentos farmacológicos na população ou em subgrupos de pacientes expostos a tratamentos específicos. Então, de certo modo, gente, resumindo para vocês, a farmacovigilância, o próprio nome está dizendo vigilância, né? Ela está associada a ser os olhos, né, de certo modo, da população, da indústria, dos profissionais, para saber se aquele medicamento ele traz alguma consequência ou não para o indivíduo, tá? Olha só, gente, quando a gente pensa aqui em identificar, quantificar e informar, é porque, de certo modo, a farmacovigilância, ela que é responsável pelas reações adversas à vacina, a medicamentos, observar o surgimento de alguma característica diferente que é esperado daquele medicamento e informar as autoridades, tá? Consequentemente, turma, a farmacovigilância, ela verifica essa reação adversa, né? Ela estuda as reações adversas e observa essas reações adversas a partir do uso dos medicamentos. Mas o que é o que é uma reação adversa a medicamento? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 77, né, aponta que reação adversa a medicamento é qualquer efeito prejudicial ou inesperado que se apresente após administrar da dose normalmente utilizada no homem para profilaxia ou diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade. Em outras palavras, eu acho muito interessante esse conceito, mas é só para vocês compreenderem, gente. Reação adversa a medicamento é tudo aquilo que o indivíduo ele sente quando utiliza um medicamento numa dose normal, usual. Ou seja, ele não tem uma toxicidade, ele não tomou a dose alta, mas sim uma dose normal, mas mesmo assim apresentou alguns efeitos, algumas reações. E isso aí é considerado reação adversa a medicamento, tá? Se for em altas doses, aí já é toxicidade medicamentosa. Exemplo, a dipirona, né? A dipirona, turma, de certo modo, ela em doses baixas, para quem tem alergia, fecha a glote, os olhos incham. Isso daí, gente, é uma reação adversa, porque a pessoa ingeriu em doses mínimas, em doses relativamente usuais. Já a Aspen, em 1995, gente, diz o seguinte, que a reação adversa a medicamento é qualquer resposta inesperada, não intencional, indesejável, excessiva de um fármaco que necessita sua interrupção, a mudança da terapêutica, a modificação da dose, o internamento ou prolongamento da permanência no hospital, necessita de tratamento de suporte, afeta o prognóstico, resulta em dano ou incapacidade temporária ou permanente. Observa que esse conceito de reação adversa, gente, de 95, ele é muito mais amplo, né? Ele é muito mais abrangente, porque relativamente nós já temos aqui uma participação grande aí de farmacêuticos, então a gente já consegue compreender aqui em 1995, a inserção da importância desse profissional, a partir do momento que define muito detalhadamente o que é reação adversa. E o que é evento adverso? Qualquer ocorrência médica indesejável que se apresenta durante um tratamento com um produto farmacêutico, mas que não necessariamente tem uma relação causal com o tratamento, né? Então, olha só, consequentemente, quando se fala em evento adverso, nós podemos dizer que é algo ruim, é algo é algo indesejável. Contudo, esse evento adverso se apresenta no ato do tratamento, tá? Contudo, ele não tem relação com o tratamento em si. Outra definição, talvez bem mais clara, é qualquer dano causado pelo uso de um ou mais medicamentos com finalidade terapêutica, abrangendo, portanto, reações adversas aos medicamentos e erro de medicação. E aí, turma, eu trago para vocês esse fluxograma
que aí eles nos mostra bem adequadamente, de certo modo, essa relação associada aí. A reação adversa, evento adverso e, de certo modo, a farmacovigilância. Então, olha só, gente, nós temos vários aspectos aqui que podem influenciar a um evento adverso, como, por exemplo, dieta, erro de medicação, genética, adesão, doença, outros medicamentos, meio ambiente, outros fatores. Tudo que acontecer que estiver relacionado a uma dessas características, significa que o indivíduo ele teve um evento adverso. Agora, se não tem relação e ele está tendo um efeito indesejado, possivelmente ele vai ter uma suspeita de reação adversa e, consequentemente, ele pode ter essa reação adversa. E aí precisa confrontar. Um dos aspectos bastante importantes, né, que se foi falado muito durante a pandemia, turma, principalmente no desenvolvimento das vacinas, nós podemos citar aqui os ensaios clínicos, né? Gente, aliás, os ensaios, pesquisa clínica, o que seria isso? De certo modo, quando a gente fala em pesquisa clínica, a gente refere-se de certa maneira, às etapas que são feito o produto farmacêutico para que ele possa, de certo modo, ser liberado. Nós temos o que nós chamamos de ensaios pré-clínicos. Esses ensaios pré-clínicos, geralmente, eles podem ser em vivo e in vitro, tá? E depois que tem uma aprovação, uma segurança desses ensaios, pode migrar aí para a fase clínica, que, de certo modo, é fazer o uso ou testar aquele produto em humanos, tá? Que é subdividido em 4 fases. Fase 1, 2, 3 e 4. E um dos motivos de estar trazendo isso daqui para vocês é porque quando a gente fala quando a gente fala na farmacovigilância, é a fase 4, tá? Gente, a fase 4 é a fase de farmacovigilância. O que seria, de certo modo, gente, os ensaios pré-clínicos, né? Os ensaios pré-clínicos, gente, são etapas que são feitas pré-comercialização, ou seja, antes de ser comercializado ou até mesmo antes de ter o produto propriamente dito. Quais são as características desses ensaios pré-clínicos? Geralmente eles avaliam a toxicidade, como, por exemplo, toxicidade aguda, subaguda, crônica. Geralmente tem estudos sobre teratogenia e mutagenicidade, para saber se aquele produto ele não vai ter nenhuma interferência na formação, na mutação de células, como também na formação de fetos. Vai verificar característica farmacológica, como farmacocinética, farmacodinâmica, tá? E outros aspectos toxicológicos também. Gente, somente quando o produto é considerado seguro é que se pode iniciar a experimentação clínica. Ou seja, enquanto não tiver uma segurança demonstrada nos ensaios clínicos, não pode ir para seres humanos, que seria os ensaios clínicos, tá? Gente, como eu falei para vocês, os ensaios clínicos já são feitos e realizados em cobaias, em humanos, tá? E existe uma legislação que rege isso. Existe característica que, de certo modo, ele te surpreende no sentido de saber o que tem que ser em cada etapa. Então, por exemplo, no eixo clínico, que é a fase 1, é a fase da segurança e a fase da dose. Ou seja, é a fase que eu vou ver realmente se tem segurança para aquele indivíduo e qual a dose que eu devo fazer o uso. Característica dessa fase: participação de voluntários sadios, uso de doses crescente, única, com 7 dias ou 30 dias, avaliação da tolerância medicamentosa, número limitado de participantes, condições controladas, intensa cobertura com exames laboratoriais, é o que acontece na fase 1. Lembrando, gente, que eu preciso, nessa fase 1, né, de certo modo, ter esse conhecimento para que depois eu possa migrar para a fase 2. Fase 2 é da eficácia. Então, de certo modo, a gente começa a avaliar aqui pacientes que têm a problemática e que vai fazer o uso sem saber. Como também a gente começa a perceber aqui, turma, de certo modo, a característica do indivíduo desse ensaio verificar se realmente aquela substância vai ter efeito ou não. Qual é a característica do ensaio de fase clínica 2?
pacientes selecionados, aí já são selecionados, determinação preliminar da segurança e eficácia do medicamento, ou seja, você acaba exposto para que não possa ter contaminação, nível de eficácia do fármaco para o controle do quadro clínico da patologia em questão, que é a fase crítica, tá? Início do desenho do perfil de efeitos colaterais do fármaco, farmacocinética, farmacodinâmica, a dose. Olha só, uma quantidade de informação ou de critérios que tem que ter a fase 2. Já a fase 3, turma, já é uma avaliação sobre o perfil do fármaco, tá? Característica, replicação dos estudos anteriores, estudos de bioequivalência e nuances farmacológicas, verificar se aquela substância chega realmente na corrente sanguínea ou não. Nessa fase 3, tem a participação de 3.000 ou mais pacientes e por um período mais longo. Pode verificar também interações medicamentosas, e ajuda a ampliar o horizonte de indicações terapêuticas, e ao final dessa fase, o novo medicamento está pronto para aprovação. E por último, turma, nós temos os ensaios clínicos, tá? De fase 4, que de certo modo recebe o nome aí farmacovigilância, ou aprofundamento, né, da farmacologia na vigilância. E aí nós temos aqui as características: conhecimento de RAM decorrente de o que essa fase clínica 4 ela vai levar de informação para o paciente? Falta de adesão ao tratamento, aprofundamento dos mecanismos farmacodinâmica e farmacocinética, interações medicamentosas, interações com alimento, RAM relacionado a doenças concomitantes, RAM relacionado à faixa etária. Então, de certo modo, gente, a gente tem aqui vários aspectos associados a essa farmacovigilância. Turma, quais são as limitações dos ensaios pré-comercializados? Não detecta reações raras, tá? Então, de certo modo, é muito difícil ter essas reações raras detectadas, né? Não detecta reações em decorrência de uso prolongado. Estudos realizados em condições controladas. Não participa idosos, crianças, gestantes, pacientes com insuficiência renal, hepática, polimedicados, com patologias associadas. Participa poucos pacientes, né? Dezenas, centenas, raramente milhares. Verifica-se os efeitos tóxicos, o uso abusivo de drogas, se não consegue detectar problema de formulação, interação medicamentosa. Então, de certo modo, olha aí a quantidade, turma, de informação que pode obter por esses ensaios. Só um momento. Turma, principais diferenças entre os ensaios clínicos e a prática clínica. Em relação aos pacientes, os ensaios clínicos são milhares, enquanto a prática clínica são milhões, porque lembra que quando o medicamento ele é produzido, na fase clínica tem um número limitado de pessoas que vão ser testadas. Contudo, quando lança no mercado, são milhões de pessoas que vão usar. Duração, né? O estudo clínico, horas, semanas, prática clínica, anos, tá? Seleção de pacientes, o estudo clínico, sim, enquanto a prática clínica não, todas as pessoas vão usar, pode usar. O uso de outros fármacos, geralmente no ensaio clínico, não. Na prática clínica, sim, porque a pessoa está fazendo uso de um medicamento, pode estar fazendo uso de 2, 3 e pode ter interação. Geralmente, nos ensaios clínicos, a dose são fixa, porque sabe qual é a dose que vai dar para o paciente, enquanto na prática clínica não acontece isso. Muitas vezes o paciente ele não sabe a dose, ou até sabe, mas não coloca a quantidade correta. E acompanhamento. O estudo clínico é rigoroso e curto, né? Porque precisa saber se vai acontecer alguma coisa. Enquanto a prática clínica é menos rigoroso, né, esse acompanhamento.
Turma, fatores que predispõem ao risco de reações adversas a medicamentos, né? Em relação a neonatos e crianças, geralmente a absorção é diferenciada, né? Menor secreção de ácido e alteração da motilidade intestinal, comum ocorrer alterações no número de receptores farmacológicos, massa muscular, tecido adiposo e a água corporal também são diferenciados. Distribuição dos medicamentos alterada na presença de bilirrubina em neonatos. Idosos também sofrem essas influências, né, devido ao envelhecimento, a perda de massa muscular, por ter passado uma vida também sobre o uso de medicamentos voltados para determinada doença que pode ter atacado o fígado, o rim. Gente, em relação aos idosos, a absorção geralmente tem uma absorção, diminuição da secreção de ácido, diminuição de massa muscular e aumento do tecido adiposo, diminuição da função hepática, como eu falei anteriormente para vocês. O gênero também ele pode influenciar, tá? Ao desenvolvimento dessas reações adversas. Mulheres têm maior probabilidade de reações adversas a medicamento, diferentes hormônios femininos, tá? O uso constante de medicamentos com os contraceptivos, maior concentração de tecido adiposo, gestante, aumento do fluxo sanguíneo 50%, maior distribuição de drogas, fatores hormonais, patologias que podem influenciar insuficiência renal e hepática. E aí, gente, a educação em saúde, finalizando também esse conteúdo, né? A educação em saúde, ela perpassa por vários aspectos, como, por exemplo, na educação sanitária. O que seria essa educação sanitária? É o controle de doenças e manutenção de saúde por meio de mudança de hábito. Então, quando eu mudo um hábito, consequentemente, eu controlo essas doenças. Pode observar, gente, que é muito comum pessoas que roem unha ter muita verminose, tá? Observa depois que essa pessoa deixou de roer unha se é constante ter essas verminoses, tá? Uso correto dos medicamentos prescritos, baseado na história clínica e condições clínicas locais. Em 2004, foi lançado o Plano Nacional em Saúde, Comunicação, Atenção em Serviço de Saúde, Educação Permanente e Popular. Então, turma, nós fomos para a segunda unidade, tá? Associada à Educação em Saúde. Vamos para a nossa última. Turma, e aí para a gente finalizar essa parte que envolve educação em saúde, tá?
que está tudo relacionado, tudo isso que eu falei para vocês, na unidade 4, tá? Então, vamos falar sobre educação em saúde, farmacovigilância e sua importância. Conteúdo proposto, vamos falar sobre farmacovigilância, consequentemente notificação voluntária, hospitais, sentinela, farmacovigilância na indústria farmacêutica, no âmbito hospitalar, registro em prontuário e prescrição farmacêutica. Turma, nós temos aqui alguns exemplos, né, que estão associados ao início dessa farmacovigilância associada a medicamento, né? A gente pode citar aqui, em 1960, teve o marco da farmacovigilância, que foi o desastre da talidomida, usada como antiemética e sedativa gestante, e causou 10 mil casos de focomelia, né, onde as crianças nasciam com os membros inferiores e superiores atrofiados, e o tronco bem desenvolvido, era bem parecido com uma foca, tá? Consequentemente, turma, a partir desse acontecido, em 1962, nos Estados Unidos, reforça os requisitos da FDA, né, que é como se fosse a Anvisa aqui, para comprovar a segurança dos fármacos, exigindo estudos pré-clínicos, farmacológicos e toxicológicos, estudos clínicos bem controlados, antes do medicamento ser aprovado pela comercialização. Ou seja, a partir dessa tragédia é que começou a pensar na legislação e nessa situação associado a literalmente favorecer os estudos toxicológicos e farmacológicos para depois ser lançado no mercado. Gente, em 2002, projetos Hospitais Sentinela da Anvisa, tá? Que de certo modo são hospitais associados aí à característica de observação desses eventos, dessas reações. Ainda sobre a característica da talidomida, turma, em 1961, a talidomida foi retirada do mercado para venda, porque levava lesões, né, microtia, orelha pequena, deformada, e anotia, ausência de orelha, microftalmia ou anoftalmia, anormalidades neurológicas, surdez e paralisia facial, palato fíndido e até órgãos internos com laringe, traqueia e pulmões, deformidade na vagina, testículo e rins e bexiga. Cardiopatia foi considerado a principal causa de morte dos pacientes. Lembrando, turma, que quando eu falo isso para vocês, eu estou querendo que vocês entendam que foi a partir dessa situação que surgiu aí a farmacovigilância, a importância de se entender os efeitos dos medicamentos. Em 1971, houve reinserção da talidomida no mercado farmacêutico, isso porque foi estudado e descoberto seu potencial no tratamento da hanseníase. Dias atuais, seu uso clínico restringe-se ao tratamento da reação rancênica, tipo eritema nodoso ou tipo 2, DST AIDS, em caso de úlcera alfitoides, idiopática e doenças crônicas degenerativas, tais como lúpus eritematoso sistêmico, lúpus eritematoso discoide, lúpus eritematoso cutâneo subagudo, doença do enxerto contra hospedeiro. Ou seja, apesar da talidomida ela ter sido retirada do mercado, ela tem uma potencialidade muito grande de aplicação, por isso que ela foi reinserida. Mas, lógico, com outro olhar, né? Em que sentido? Começou a proibir o uso em mulheres gestantes, todo o aspecto precisaria ser notificado, precisaria observar o uso do medicamento pelo paciente, acompanhar, para ver se não teria esses efeitos. E aí, turma, nós temos aqui a notificação voluntária. O que é a notificação voluntária? É a informar aos órgãos competentes algum problema relacionado ao medicamento, a um produto. Então, nós temos aqui, olha só, suspeita de reação adversa. Aí eu passo, turma, para descrição da suspeita, notificação do suspeito em núcleo de farmacovigilância, avaliação dessa notificação, né? Depois disso, nós temos o contato com o modificador para mais informações, tem aí a discussão de grupos técnicos para saber sobre determinada situação,
consequentemente, a conduta e análise e a publicidade e segurança de informações. Será que é um produto que vale a pena retirar do mercado? Ou será que é mais fácil, literalmente, a gente informar e divulgar informações sobre ele, não ir atrás deles? Hospital Sentinela, gente, constitui uma rede de hospitais terciários distribuída em todo o país, motivada e qualificada para realizar notificação de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde, medicamentos, materiais médicos, saneantes, kits laboratoriais, insumos e equipamentos médicos hospitalares em um só país. Então, de certo modo, o Hospital Sentinela, ele faz esse papel. Eu trago esse gráfico para vocês observarem a distribuição nacional de serviços sentinelas nos estados brasileiros, né? Basicamente, gente, quase não tem nenhum estado, aliás, basicamente cada estado só tem um, né? Aliás, basicamente os estados só tem um, apesar de ter alguns estados que são mais potentes nesse sentido, como São Paulo, como Santa Catarina. Por exemplo, no Maranhão só tem dois, né? Hospitais Sentinela. E aí, turma, a gente tem a divisão dessa farmacovigilância, né? Farmacovigilância na indústria farmacêutica, interesse devido aos dados pós-comercialização. Farmacovigilância hospitalar, não é um trabalho simples, treinamento para detectar os sinais e sintomas de reação adversa a medicamento, eventos adversos ou queixa técnica, sempre alerta, atento a esses sinais que deve ser notificado de maneira rápida e eficaz para reduzir os óbitos. Farmacovigilância hospitalar. Gente, as reações adversas a medicamentos são responsáveis por 2 a 5 das internações hospitalares. Ocorrem 10 a 20% dos pacientes hospitalados, perda da confiança do paciente por seu médico, aumenta os custos dos cuidados ao paciente e pode imitar a enfermidade, resultando em investigações desnecessárias. Onde se notifica, gente? A notificação de alguma reação adversa pode ser feita por qualquer pessoa e é feito diretamente no site da Anvisa. Um exemplo aqui, tá, turma, de aonde encontrar. Entra no site da Anvisa e aí do lado direito, na parte inferior, você vai ver essa informação, notificação. Aí aqui mostra, né, a notificação. Lembra que precisa fazer uma escrita, classificar essa notificação. E registro em prontuários. Turma, quando a gente fala em prontuário, ficha, lembra que é um documento que fica no estabelecimento, que ali tem a vida do indivíduo toda, né? Que ali tem a vida ali tem a vida, né, clínica do paciente. Olha só, gente, a resolução número 555 de 30 de novembro de 2011 regulamenta o registro e a guarda e o manuseio de informações resultantes da prática da assistência farmacêutica nos serviços de saúde, né? Ou seja, o farmacêutico, gente, ele manterá registro de todo o processo de prescrição na forma da lei. Então, ele precisa, dependendo do ambiente que ele trabalha, saber que tem determinado documento ou informações que precisam ser armazenadas muitas vezes por 3 anos, por 5 anos e assim por diante. E é a lei que fala sobre isso. O que é um prontuário, gente? Já que a gente está falando desse registro em si. O prontuário, ele tem como conceito documento único, constituído por um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos, situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Gente, muitas vezes a gente não dá importância para o prontuário, mas olha essa definição. Olha o quanto que essa definição ela é bem robusta e mostra o quanto que é importante a gente ter esse tipo de informação. Gente, o prontuário ele não serve só para ter a vida do paciente, mas ele serve para a gente fazer pesquisa, serve para a gente avaliar determinadas características do indivíduo.
E por último, turma, para a gente finalizar a nossa aula, né, voltado para educação e saúde, eu cito para vocês aqui a prescrição farmacêutica, né? Gente, a prescrição farmacêutica é ato pela qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado da saúde do paciente, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de doenças. Resolução do Conselho Federal de Farmácia 586 de 2013. Então, é só para vocês entenderem, turma. Olha o tanto que esse conceito ele é importante, ele é muito bonito, ele abrange muitas informações, né? Que nós temos que parar de achar que prescrever é somente prescrever medicamento, que prescrever é somente anotar medicamento, mas não. A prescrição farmacêutica ela vai muito além disso. Ela está associada ao quê? A uma prescrição farmacológica ou não farmacológica e a anotação de todos os cuidados associados ao paciente. De acordo com a resolução, né, 586 de 2013, que fala sobre a prescrição farmacêutica, ela diz o seguinte: a ação de recomendar ao paciente opção terapêutica farmacológica ou não farmacológica, medicamentos exame de prescrição, dietas, mudança de estilo de vida, ingestão de líquidos e repouso, serviço farmacêutico especializado, revisão da farmacoterapia, acompanhamento e farmacoterapêutica, e encaminhamento a outros profissionais de serviço de saúde, médico, nutricionista, terapeuta, fonoaudiólogo, emergência hospitalar. Então, é só para vocês entenderem, gente, olha o tanto que aliás, olha o tanto que são as funções da prescrição farmacêutica. Quando a gente fala de prescrição farmacêutica, é tudo isso daqui. Não é somente anotar, turma, o nome do medicamento, mas prescrição é tanto a parte farmacológica e não farmacológica, também revisar a farmacoterapia, como também encaminhar para outros profissionais, caso seja necessário. Como é que tem que ser uma prescrição farmacêutica? Olha só, gente. Vernáculo por extenso, legível, nomenclatura e sistema de pesos e medidas oficiais sem emendas ou rasuras devendo conter. Identificação do estabelecimento farmacêutico, consultório ou serviço de saúde. Nome completo e contato do paciente. Descrição da terapia, se é farmacológica. Quando houver nome do medicamento ou formulação, concentração, dinamização, forma farmacêutica e via de administração, dose, frequência de administração e duração de tratamento e instruções adicionais. Terapia não farmacológica ou outra intervenção relativa ao cuidado do paciente. Nome completo do farmacêutico, assinatura e número do registro do Conselho Regional de Farmácia. E o local e data da prescrição. E isso, gente, é o que tem que ter numa prescrição farmacêutica. Obrigado.